Nacional da Administração Autárquica do Ministério da Administração do Território. Gostaria de, portanto, agradecer o convite que me foi endereçado para participar neste workshop e referir que a questão da descentralização administrativa e as autarquias locais é um tema que tem despertado muito interesse, é um tema atual e pertinente, daí que, portanto, acho que foi uma boa escolha. O tema que me cabe apresentar, portanto, como já foi referido, são as autarquias locais e os desafios. Eu iniciaria a minha apresentação, no fundo, fazendo uma breve referência ao conceito da descentralização versus desconcentração, que às vezes os termos são digamos, aplicados de forma diferente, e então às vezes é preciso esclarecer as diferenças. De seguida farei uma breve referência também à questão das autarquias, portanto, ao nível da nossa Constituição, plasmada na nossa Constituição, a perspectiva de implementação, pressupostos, princípio da transitoriedade, algumas reformas estão a ser implementadas e, por fim, farei algumas considerações finais. O conceito de descentralização implica, pressupõe a existência de autarquias locais. São, no fundo, é uma entidade coletiva, não é? Portanto, pessoas coletivas públicas, com personalidade jurídica, dotadas, compreendem que um território, uma população, e também, digamos, estas entidades são dotadas de uma autonomia financeira, administrativa e patrimonial. Portanto, os órgãos que compõem essas autarquias são órgãos eleitos por sufrágio das populações locais, digamos. As populações estão inseridas dentro dessa circunscrição. Por outro lado, temos a desconcentração, que é um processo, que é o nosso caso em Angola. Nós não temos um processo de descentralização ainda. O que nós temos digamos, órgãos do Estado, nos municípios, nas províncias, nas comunas, que representam o Estado ao nível local. Têm as suas competências próprias, atribuições e, portanto, existe uma espécie de... a ideia da desconcentração, eu costumo dizer que é o percurso para chegar à descentralização. Não se parte para as autarquias assim do nada, não é? É preciso que o Estado vá desconcentrando, digamos, algumas competências a nível local e dotar essas administrações locais de instrumentos que possam ajudar na gestão, digamos, na gestão dos problemas, em prol do desenvolvimento e da melhoria das condições das populações, digamos assim. Portanto, de um lado temos um poder que é autónomo, não é? Com competências próprias, que não dependem do Estado. Do outro lado temos um poder que é do Estado, digamos assim. Portanto, essas são as duas diferenças. Penso que entende-se facilmente. Okay. Peço imensas desculpas porque bloqueou-me aqui o computador, é só para seguir. Senão eu posso apresentar diretamente aqui, é mais fácil. Até porque já passei muito tempo sentado. Bom, a descentralização em Angola, digamos que eu tenho como referência
Nós, como referi, não temos ainda um processo de centralização, mas o princípio já está, digamos, consagrado na nossa Constituição. Portanto, digamos que o Estado, a Constituição separou a organização do poder político, estabeleceu o princípio da descentralização, da autonomia administrativa, digamos assim, e também referencia o poder tradicional, o aperfeiçoamento do poder local, e estabelece as categorias municipais, portanto, supra- e inframunicipais, e o gradualismo também. Isto está consagrado na Constituição, nos artigos 213 a 255. Digamos que este é o grande princípio, porque a partir do momento que a descentralização está consagrada, isto é, digamos, a base, eu diria, o lançamento, não é? Mas existe uma base, existe o princípio, está constitucionalmente consagrado, mas é preciso depois se passe por uma outra fase. E na minha opinião, eu gostaria de referir que estou aqui como técnico, não é? E o que eu digo são convicções que eu tenho, da experiência que eu tenho e da experiência que eu carrego de outras realidades que eu vivi. Este processo é um processo que é necessário, mas terá de ser feito de uma forma cautelosa. Eu comparo o processo de implementação de autarquias com uma construção de um edifício. Se nós não construirmos um edifício com estruturas fortes, o edifício pode desabar. É preciso ter uma boa fundação, as paredes têm que ser muito fortes, os pilares, e depois o teto. O teto será a última coisa a fazer, não é? Eu costumo dizer, não se pode olhar só para a descentralização e para as autarquias locais na perspectiva política ou político-eleitoral, digamos assim. Que, quando se fala das eleições autárquicas, dá a impressão que se consegue fazer amanhã ou depois, não é assim? Para se chegar ao telhado, é preciso ter a base. E a base implica que haja pressupostos, digamos, para se chegar a esse fim. Se me perguntarem neste momento se estamos preparados, não sei se os presentes diriam que estamos. Na minha opinião, ainda não estamos. Mas estamos a caminhar para esse fim. É preciso que a coisa seja bem feita, na raiz. Toda a relação entre o Estado, a nível central, e o poder local, as autarquias. Essa lei vai definir, no fundo, todo esse relacionamento, digamos, político, administrativo, institucional, vai definir as competências, as áreas, vai balizar, digamos, até onde é que o Estado pode intervir, até onde é que a autarquia tem o seu poder. Diria que é uma espécie de Constituição, lei magna dos municípios, digamos assim. E essa lei, e esse pacote legislativo terá de ser acompanhado por uma lei de finanças locais, que vai definir as competências dos municípios em termos de gestão financeira, de acordo com o princípio da autonomia. Nós temos problemas a nível dos recursos humanos, não vamos esconder. Existe uma grande falta a nível nos municípios, capacitação dos técnicos, não é? Existem alguns programas que estão a ser desenvolvidos ao nível do próprio Ministério da Administração do Território, através do IFAL, cursos direcionados para os administradores municipais, para os agentes municipais, mas de facto constata-se que existem problemas graves, não é? A esse nível, é um problema geral. Uma perspectiva autárquica, a responsabilidade a esse nível será dos municípios. Os municípios têm que ter gente qualificada para poder executar, digamos, as tarefas, não é? A partir do momento que se passar para as autarquias, haverá uma lei de finanças
será regida por princípios específicos, não pelo Orçamento Geral do Estado. Quer dizer que tem que haver ali um momento em que competências que são centrais ao nível do orçamento do Estado terão que passar para os municípios. Terá que haver uma lei de finanças locais, os procedimentos serão diferentes porque será uma contabilidade municipal, não será a contabilidade pública. Há que preparar os técnicos para esses desafios. Se neste momento houvesse as eleições, fizéssemos todo esse processo, as eleições podiam ser realizadas, mas depois não teríamos autarquias, não é? Haveria muitos problemas, porque aí nem a autarquia depois pode pedir ao Estado, tem que nos ajudar, porque se tem autonomia quer dizer que eles próprios conseguem, os municípios têm que criar as condições próprias para a autossustentação. Logicamente que a autonomia é limitada, não é? Quando se fala autonomia, não quer dizer que o município pode fazer tudo. Tem reservas, que são do Estado. O município só faz aquilo que a lei estiver a estabelecer, a lei de base da descentralização, irá definir isso tudo. Mas, para dar um exemplo, portanto, o município, a autarquia, tem o seu território, tem a população, tem terrenos, digamos assim, mas há zonas em que o município não pode, digamos, há áreas em que o município não pode ser, digamos, são zonas de reserva do Estado. Imaginemos as zonas de desenvolvimento turístico, por exemplo, ou as zonas de produção de minerais, que são zonas que normalmente o Estado faz uma reserva, porque não é competência municipal. O município pode gerir os terrenos, portanto, providenciar terrenos para as populações, isso tudo, além das taxas, impostos, todo esse tipo de receitas que são do domínio municipal. Mas o Estado reserva também determinados espaços para a sua, que são propriedade do Estado, neste caso. Porque a gestão, por exemplo, do turismo, em zonas de desenvolvimento turístico, é competência do Estado. O Estado é que trata dessas questões. Portanto, tudo isso tem que ser definido em lei, para não haver choque de competências. É preciso definir as áreas de intervenção do Estado, a nível do território, para evitar que os tais choques aconteçam, não é? Ou seja, existe um município, mas depois não se sabe qual é a autoridade do Estado nesse espaço, se é o governador que vai mandar, qual será, digamos, depois o papel das outras entidades do Estado. Então, isso tudo tem que ser definido. Outro ponto que eu acho importante tem a ver com o local onde, quando se estabelecer, digamos, já estivemos na fase de eleições, digamos assim, onde é que o cidadão vai votar. Contrariamente às eleições gerais, o cidadão que vai votar para determinada autarquia, ele tem que votar apenas na sua circunscrição administrativa. Ele não pode residir num espaço e ir votar, portanto está inscrito em Luanda e vai votar no Luanda, não pode. Ele tem que votar apenas naquela área onde ele reside, onde está inscrito. Nós sabemos que há muita mobilidade no nosso país, as pessoas portanto, residem num sítio, mas estão inscritas no outro. Então, tudo isso tem que ser coordenado e tem que haver uma lei específica para isso, que tem a ver com a mobilidade das pessoas, não é? A questão da legislação dos limites territoriais, da autarquia, onde se situa a autarquia, para evitar o choque de fronteiras. Dois municípios estão muito perto, o autarca do município não sabe onde é que começa ou acaba o seu município, né? Isso pode criar também tensões. Então, antes de se fazer, digamos, esse processo, isso tudo tem que estar definido. Geograficamente, a autarquia está situada no limite X. Pronto, e aí fica definido. Ele só tem autoridade sobre aquele espaço. Né?
Toponímia. A toponímia é fundamental porque acontece muitas vezes, e vivemos isso, né? O carteiro quer entregar um documento, acho que já nem usamos a figura do carteiro, mas pronto, mandamos uma carta ou queremos receber uma carta e não se sabe qual é o número da porta, o número da rua, isso tudo tem que estar resolvido. Para efeito eleitoral, do processo de eleição, digamos assim, da autarquia, só vai votar quem está naquela circunscrição, mas é preciso que a pessoa esteja, saber onde é que ele mora, qual é o agregado, todas essas informações são necessárias. Portanto, para não ser repetitivo, a questão da representatividade do Estado na autarquia, saber onde é que o Estado vai estar representado, porque quando se faz a autarquia não quer dizer que a autarquia está dentro de um território, e esse território, a priori, é do Estado inicialmente, não é? Quando houver as eleições, a limitação geográfica dessa área passará a ser um município ou autarquia, mas o Estado reserva-se sempre, porque o Estado cria as autarquias, mas a autarquia não é totalmente, não vamos confundir autonomia com independência, digamos assim. Autonomia financeira, administrativa, patrimonial, tudo bem, mas o Estado tem, digamos, algum poder ainda dentro, não dentro da autarquia em si, mas há uma espécie de tutela que o Estado deve desempenhar. Porquê? Porque a lei irá prever, normalmente é assim, o Estado cria autarquia, mas também tem que criar mecanismos de apoio. Né? Isso é como se diz, faz um filho, mas a pessoa não larga o filho pequenino, né? Ele precisa ainda de apoio, para dar os primeiros passos até tornar-se adulto. E a ideia é essa, é precisamente que o Estado, numa primeira fase, apoie a instalação, digamos, da autarquia e que crie, digamos, esses mecanismos. Né? A própria lei deverá reservar uma verba, né, um fundo, que será utilizado para apoio às autarquias. Normalmente é assim, em todas as realidades que eu conheço, existe um fundo de apoio financeiro que normalmente é tirado das receitas do Estado, as receitas globais do Orçamento do Estado. Há uma rúbrica que diz receitas municipais, digamos assim, ou para apoio aos municípios, um fundo de apoio. 9%, 10%, 6%, 5% do Orçamento do Estado é direcionado para apoiar as autarquias. É uma forma de dar algum oxigênio, digamos, não é? Porque os níveis de crescimento são diferentes. Temos municípios que serão mais envolvidos, têm mais recursos. Cabinda tem petróleo, né? Possivelmente uma autarquia em Cabinda deverá ter um estatuto diferente, tendo em conta esse facto. Não quer dizer que a autarquia não vai gerar o petróleo, não é isso. Só que o Estado, ao transferir, ao dar esse apoio, vai prever uma determinada verba de apoio, digamos assim, dentro do fundo. Há municípios que terão mais dificuldades, serão mais, sei lá, as receitas arrecadadas são menores. Aí o Estado tem que intervir e apoiar, para não criar depois hiatos de desenvolvimento, né? E são ideias técnicas, né? Depois é preciso pôr na prática. Mas a ideia que eu gostaria que ficasse é que o Estado cria autarquia, mas o Estado, ao criar, tem responsabilidades também. A responsabilidade é criar as condições técnicas, financeiras, todas essas. E depois definir as receitas que os municípios deverão arrecadar. Porque um município rural, de certeza que ele não vai ter capacidade para arrecadar muito dinheiro. Né? Ele vai precisar de um apoio especial. Uma coisa é, em Luanda, se tem muitas fontes de receitas, taxas, portanto, licenças de obras, estacionamentos, ocupação de espaços, digamos, espaço aéreo, espaço subterrâneo, publicidade. Mas se for um município rural, você vai encontrar lá muitos pastores e agricultores, né? Quer dizer que a receita não será igual. Então esses municípios deverão ter um apoio especial.
logicamente terão as suas receitas também, não é? Ok? Menciono aqui o princípio da transitoriedade. Isso é importante, não é? É importante porque, como eu referi, ao criar as autarquias, o Estado terá que passar algumas competências para as autarquias, o que implicará que, imaginemos, ao nível falei do Orçamento de Estado, não é? A Lei das Finanças Locais vai definir as competências municipais nesse domínio, mas logicamente que, como nós temos um sistema centralizado e é tudo feito através das finanças, do Orçamento de Estado, haverá algumas competências a esse nível que passarão para os municípios. Mas é preciso definir, inclusivamente, como eu disse, terá de haver, na minha perspectiva, numa primeira fase, uma espécie de mobilidade dos funcionários da administração do Estado para as autarquias. Porque esses, imaginemos a nível das finanças, eles estão habituados a lidar com questões financeiras, porque não, ali onde houver excesso de funcionários públicos da administração central, fazer uma espécie de mobilidade. E essas pessoas poderiam servir depois para, digamos, multiplicar, digamos, a nível da capacitação, porque não se pode fazer isso de uma forma assim muito acelerada, dizer, pá, já está aqui, desenrasca-se. Não, tem que se criar condições. Pode ser que tem que haver um período de transição. Quando eu digo período de transição, pode ser também um período de transição ao nível da própria gestão da administração local, digamos assim. Nesse caso, a autarquia, pessoal. No sentido em que eu baseio-me numa realidade que eu conheço bem. Desse período de transição, o que é que fizeram? O Estado não fez as eleições nesse período. Dotou as administrações de órgãos técnicos e competentes, digamos, deu formação e fizeram uma espécie de um ensaio chamadas comissões instaladoras. Durante um ano tiveram a responsabilidade de gerir a autarquia. Aquilo é uma espécie de ensaio de preparação, a chamada transição. Você dota a autarquia de meios técnicos, financeiros e outros, e dá um tempo de preparação. É como quando a gente compra um carro, não pega no carro e mete-se logo na estrada, acelerar, não é? Faz uma espécie de... esquece-me agora do nome. Sim, exatamente. Test drive, vê se o travão está bom, se o óleo está... se não está a verter óleo, essas coisas. A mesma coisa se passa a esse nível. Um anito, instalar e tal, começar a dar aí já algumas competências. Digamos, só limitada, porque não sendo autarquia, não sendo eleitos municipais, as competências ficarão ali um pouco reservadas, mas serve para dar um tempo de preparação, para se organizar e depois marcar as eleições, assim que as condições estiverem reunidas. Okay? A pior coisa nesses processos, e há muitos países que aceleraram muito o processo e as coisas não funcionaram. É preciso, às vezes, alguma cautela. Eu falei das autarquias, vou falar um pouco agora do que está a acontecer, ou seja, o conjunto de reformas que estão a ser feitas nesse sentido. Não se pode passar a ideia de que nada está a ser feito. Né? Dentro do percurso, têm sido feitas muitas coisas. Eu costumo dizer, o processo de concentração que nós temos, não se pode só olhar a descentralização, mas, como eu disse anteriormente no início, a desconcentração é um passo importante para o processo de descentralização. Algumas competências, eu lembro que muitos serviços que anteriormente pertenciam ao Estado estão a ser municipalizados.
para as administrações municipais. Algumas reformas têm sido feitas desse nível. A própria Lei 1710 instituiu grandes reformas a esse nível. Não é? Se vemos que saímos daquele período longo de guerra, em que o próprio Estado não controlava o território, havia uma certa desorganização, as competências dos governadores, dos administradores estão definidas. Estão a haver algumas reformas a nível legislativo, no sentido de definir as competências. A Lei 1710 foi importante, mas nesse momento já carece de alguns reajustamentos. Porquê? Porque alguns diplomas, algumas alterações que pretendem, estão amarradas à lei. A lei não pode ser alterada assim de um momento para o outro, né? Portanto, tem que ir à Assembleia, isso tudo. E o que se está a fazer neste momento, tentar-se rever a lei e adaptar a nova realidade que tem a ver, no fundo, com a nova divisão administrativa da cidade, da província de Luanda, tem a ver com o nosso território é muito grande. E nós, se compararmos o território com o número de municípios, não é assim muito, não é? Portugal é 10 vezes menor e tem 300, se não estou errado. Eles fizeram uma reforma agora há tempos para encurtar o número, mas ainda tem 300 e tal municípios. Acho que sim. Vou certificar, mas é para aí. Então, nós somos 10 vezes maior. Portanto, em termos de proporcionalidade, ainda temos muito para... E a dimensão dos nossos municípios são enormes, não é? Quer dizer, há províncias em que, no pressuposto de criação da autarquia, há zonas em que estamos a falar de distâncias de 200 km. Então, o que é que se está a fazer? É nesses municípios, nas províncias grandes, Mochico, Quando está a ser feita uma proposta de divisão, digamos, da província, criar mais municípios, 3 no Mochico e mais 2 no Quando. Portanto, está a ser analisado. Não sei, criar mais autarquias e criar maior proximidade, senão, por causa das distâncias também, né, a dimensão do país. As pessoas não têm noção, principalmente quem vem de fora, para sair de Luanda, só para atravessar o Quando Cubano, digamos, de um lado ao outro, vamos 1h30 de avião, não? Ou 1 hora, pelo menos. Corrija-me, 1h e tal. Isso é muito. São distâncias muito grandes. Então, basicamente é isso. Então, são os vários diplomas que estão a ser... São propostas, né? Isto não está aprovado, isto ainda está a nível do papel, vai ser submetido depois aos órgãos competentes, a Assembleia, para discussão e depois a aprovação. Mas é nesse caminho que nós pretendemos, no fundo, é inovar e tentar adaptar a nova realidade. Né? E se verificarem que existem aqui leis que se enquadram com aquilo que eu tive a dizer, da toponímia, por exemplo, da administração, a utilização dos códigos nas vilas e cidades, tudo isto vai servir para que no futuro... um minuto? Peço desculpa, este é um tema apaixonante, quando eu começo a falar, embalo e não falo muito tempo, mas eu vou fazer vontades, está bem? E vou, portanto, no fundo, são as várias propostas que estão a ser várias propostas estão a ser propostas, está bem? Para depois os órgãos competentes definirem, mas acho que isto é a base. Depois vamos eu faço aqui uma consideração, né? No fundo tem a ver com o que eu já referi. Okay? É preciso criar as condições, depois o resto será feito. Não podemos fazer o teto primeiro e depois a casa. Tá bom? Bom, acho que é tudo. Obrigado.